uma mensagem. A gente tem muito o que aprender com esse João Diego, não acham vocês? Primeiro, do ponto de vista de desejarmos também crescer na fé. Eis que a igreja está nos motivando a fazer esse caminho com a chamada IBC, a iniciação à vida cristã, que pelo visto vocês lembraram, estão trazendo presente nesta festa. Nós também precisamos fazer o caminho, esse caminho que no caso do índio João Diogo está aí, simbolizado, representado. Nossa, esse caminho que nós podemos dizer está representado no caminho feito por João Diogo, que vai vir novamente à igreja para a celebração do culto divino. Como nós devíamos vir semanalmente, ao menos, fazendo no domingo o dia do Senhor, não um dia como qualquer outro, mas o dia dos dias, ir com piedade, com fé, participar da missa, ir com piedade, com fé, sendo exemplo também para as crianças, para os que estão educando, sendo educados na fé. A iniciação à vida cristã, ela é endereçada aos adultos, para que nós adultos possamos mais capacitados testemunhar a nossa fé e estimularmos os pequenos no crescimento da fé, no caminho da fé. Para sermos seus iniciadores, como Maria é iniciadora na fé, introdutora na fé deste João Diogo recém-batizado. Nós também precisamos fazer esse caminho. Considerando que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu a João Diogo numa colina, numa parte alta, podemos dizer que aquela viagem de Maria, iniciada logo depois de saber do anjo Gabriel que ela seria a mãe do Salvador, e foi apressadamente à casa de Zacarias e Isabel, essa caminhada, esse peregrinado de Maria, que vai apressadamente, tem sua continuidade, teve a sua continuidade, continua sendo continuado em inúmeras outras visitas de Maria, sempre intervindo em favor do seu povo. É o gesto de Maria que vai apressadamente à casa da prima Isabel, que se repete quando na colina, na montanha. Montanha significa lugar do encontro com Deus, mas significa também lugar de desafios e dificuldades. É Maria inserida na realidade do povo, inserida na história do seu povo, sempre querendo ser assim um apoio, um sustento para o seu povo ter coragem e força de enfrentar dificuldades que normalmente tem que enfrentar na vida. Se formos olhar a história das aparições, das manifestações de Nossa Senhora, vamos sempre perceber ela se inserindo numa realidade, num contexto de uma comunidade, de uma pessoa, enfrentando algum desafio, passando por alguma dificuldade. Então, aquele gesto dela, que vai apressadamente à casa da prima Isabel, vai se repetindo ao longo da história. E nós temos muito que aprender com Maria neste seu gesto. Indo apressadamente à casa de Zacarias e Isabel, Maria vai para assistir a sua prima grávida, com idade avançada. Aliás, penso que a igreja escolheu esse texto do Evangelho que nós lemos hoje, ao menos por dois motivos. Relacionando esse texto com a história de Guadalupe. Primeiro, porque a aparição se dá na montanha, na colina. Lembra a montanha, a colina, onde habitava Zacarias e Isabel. Depois, Maria
vai e visita Isabel, ela estava grávida. A imagem, a virgem que se manifestou ao índio Juan Diego, a estampa, a imagem que aparece no seu avental, é de uma senhora grávida. Então, a gente percebe, a igreja quer, através, lendo esse evangelho, nos recordar esses traços da história de Guadalupe, para, de novo, nos inserir no advento, nos fazer pensar que também nós devemos estar sempre grávidos, no sentido assim, de ter dentro de nós Jesus Cristo, sermos a habitação de Deus, sermos morada do Espírito Santo. São elementos que a igreja quer nos recordar neste dia. Em sua visita a Isabel, Maria também está grávida. É assim também que ela apareceu ao índio João de Lobo. Nossa Senhora grávida e solidária. Ela que, depois da visita do anjo, com a notícia que recebeu e com que se deu nela por obra do Espírito Santo, podia estar voltada somente para ela mesma, para suas explicações, para suas preocupações, inclusive as tantas explicações que ela teria que dar a José, a sua família, a parentela toda, por causa daquela gravidez misteriosa. No entanto, ela se dispõe a ir ao encontro da prima Isabel. É um sinal que nos mostra que a vinda de Jesus ao mundo transformará as estruturas opressoras e mudará os rumos do mundo, se nós, acreditando nesta presença de Jesus em nós, nos dispomos também a fazer um caminho de solidariedade, de serviço, de promoção do outro, da sua dignidade. A primeira leitura que nós lemos nos fala, é da carta de Paulo aos Gálatas, diz que a vinda do Filho de Deus é a plenitude dos tempos. Cumpriu-se a promessa e agora Deus está entre nós por meio de seu Filho. É o mistério que celebraremos dentro de poucos dias do Natal. Deus se iguala a nós, exceto do pecado, nascendo de uma mulher, submetido à lei. Ele é gente como nós. Ele se iguala a nós em tudo, menos no pecado. Se submete à lei para nos libertar do peso da lei. Não vem a nós como um diferente, um estranho, um ser superior. É um ser superior, é o próprio Deus, mas ele se faz pequeno, como nos lembra São Paulo na carta aos Filipenses. Sendo de condição divina, ele não se apegou a isso, ele cresceu, se tornou humano. É um mistério que celebraremos dentro de poucos dias. E nós precisamos aprender essa lição que Deus nos dá. Até hoje nós não compreendemos este mistério da encarnação, ou não assumimos a mensagem que Deus nos transmite nessa sua decisão de se igualar a nós em tudo menos o pecado. Porque enquanto Deus se fez um de nós, enviando Jesus, que não se apegou à sua condição divina e assumiu a nossa humanidade para nos fazer participantes da sua divindade, como nós rezamos em toda a missa, nós, ao contrário, continuamos a insistir nas diferenças, continuamos a insistir numa suposta superioridade de uns sobre os outros. Com frequência queremos ser considerados e tratados como se fossem melhores. Com frequência nós nos colocamos assim, às vezes em casa, na família, na comunidade, na sociedade.
ansiedade. Há sempre alguém que está olhando por cima. Ou alguém que, se por acaso se sente ofendido, diz assim simplesmente: você sabe com quem está falando? Esse é o jeito, né? De olhar de cima para baixo, de se sentir superior e de exigir respeito à autoridade. Atitudes parecidas nós repetimos ao longo do dia a dia, quando ficamos acentuando as diferenças. A diferença entre homem e mulher, a diferença entre negro e branco, a diferença entre rico e pobre, e sempre querendo dar destaque a um em detrimento do outro, humilhando o outro. Isso é contrário à nossa fé. Porque o Deus da nossa fé, sendo superior, se faz menor, se faz pequeno. Quando é que nós iremos aprender isso? Com frequência queremos ser considerados e tratados como se fossem melhores, com mais direitos, como superiores, rejeitando o caminho da simplicidade, da humildade, da partilha, da solidariedade, da fraternidade. A proposta é que sejamos irmãos. Nós rezamos o Pai Nosso, isso deveria repercutir na nossa vida com sentimento de fraternidade em relação ao outro. Se eu digo, chamo Deus Pai Nosso, significa que eu creio, na minha fé, eu estou dizendo, Deus é Pai de todos. Se Ele é Pai de todos, quem que nós somos uns dos outros? E por que nos tratamos muitas vezes com indiferença, com desprezo, até humilhamos o outro? Isso é contrário à nossa fé. Se Deus viesse a nós como um diferente, nós certamente não reconheceríamos, não teríamos acesso a Ele. Ele se submeteu à lei para nos libertar da lei, nos fala Paulo. Com isso nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus. É isso que está dizendo para nós a carta aos Gálatas. Essa filiação se dá pelo Espírito de Jesus, que pelo batismo entra em nossa vida, em nosso coração. Esse Espírito de Jesus que nos é dado pela unção no batismo e na crisma, é para nos fazer crescer, é para nos fazer cada vez mais identificados com Jesus, com a sua missão, que é assumida pela igreja, que ela precisa levar adiante até a volta de Cristo. Assim, irmãs e irmãos, Deus quer que cada um de nós tenhamos de fato um comportamento de filho e não de escravo. Nós recebemos o espírito de filhos, não de escravos. Jesus no Evangelho também fala isso, dizendo aos discípulos: eu não chamo vocês de servos, mas de amigos. Eu os escolhi para serem meus amigos, não meus empregados, né, meus servos. Estejam unidos a mim, estejam comprometidos com o reino como eu estou, mas que isso seja para vocês uma atividade que se faz na liberdade, com amor, na gratuidade. Assim também nós deveríamos trabalhar na igreja. Nosso serviço deve ser na gratuidade, na disponibilidade de servir sempre mais o quanto for preciso e necessário. Quantos de nós ainda continuamos agindo como escravos diante de Deus? Quantos são ainda os que veem em Deus mais um patrão do que um pai, e por isso sentem a necessidade de fazer trocas com Ele? Ou esperam que Deus recompense seus atos e não dispõem a agir na gratuidade? Irmãs e irmãos, quando praticamos uma religião de troca com Deus, nós estamos agindo
Por isso precisamos rever